Tudo bom, pessoal? A gente vai dar uma olhada aqui, fazer uma videoaula rapidinha aqui, porque muita gente está se confundindo entre o que é percentagem, né, que é o cálculo, e o que é pontos percentuais. A gente vai ver a diferença entre as duas, porque não é sinônimo, e muitas vezes o pessoal está usando aí percentagem no lugar de pontos percentuais e está se equivocando. Para a gente ver, a gente vai fazer um exemplo. Então imagine então que a gente fez uma pesquisa, tá? Que eu vou chamar de pesquisa 1, onde 1.000 pessoas responderam sim. E o que essas pessoas queriam? Elas queriam sobremesa no RU, tá? Então é uma pesquisinha simplesinha, todo mundo, 1.000 pessoas responderam sim, e eu sei que essas 1.000 pessoas representam 50%, ok? Então, os 100%, né, seriam 2.000 pessoas, e eu sei que 1.000 pessoas responderam sim. Perfeito. Aí foi feito lá, passou um tempo, e eu fiz uma segunda pesquisa, que eu vou chamar de pesquisa 2. E aí, chegou um sujeito e me disse o seguinte: olha, 15% a menos de pessoas responderam sim. Responderam sim. O que isso quer dizer? Eu sei que então, na minha pesquisa 1, 1.000 pessoas responderam sim, e agora eu descobri que 15% a menos de pessoas responderam sim. Então, para eu saber quantas pessoas, eu vou ter que calcular, né? A única forma que eu tenho é de calcular isso aí. Então, como é que eu faço o cálculo? Eu sei que 1.000 pessoas representam 100%. Cuidado, não é os 50, 1.000 pessoas representam 100, porque eu estou fazendo 15% a menos em relação à pesquisa anterior. X pessoas representam os 15%. Então, fazendo aqui a nossa regrinha do X, né? Eu vou ter que X é igual a 1.000 vezes 15 dividido por 100. Isso dá 150 pessoas. Então, eu sei que nessa minha segunda pesquisa, 850 pessoas responderam sim. Certo? Muito bem. Isso representa quantos por cento em relação à pesquisa anterior? 15%. Eu já tenho esse valor aqui, tá? Eu já sei, ó, 15% a menos de pessoas responderam sim. Então, 15% a menos em relação a minhas 1.000 representam 850. Bom, aí um outro sujeito que fez a pesquisa também, ele me diz o seguinte: olha, houve uma diminuição de 15 pontos percentuais. 15 pontos percentuais. E aí? Se na minha pesquisa 1, relembrando, eu tinha 1.000 pessoas que representam 50%, eu sei que agora eu tenho 35% só que responderam 1. Sim, 15 pontos percentuais a menos. Então, o que eu tenho? 1.000 pessoas representava 50%, agora 1.000 representa 50%. Quantas pessoas vão representar 35%? Eu tive uma diminuição de 50 para 35 pontos percentuais. Eu vou ter que X vai ser igual a 1.000 vezes 35
dividido por 50, que dá 700 pessoas. Logo, 700 pessoas responderam sim. Então, isso é diferente da anterior? Sim. Aqui eu tenho 700. Aqui eu tive 850. Por que há essa diferença? Porque quando eu digo que algo subiu ou aumentou em tantos por cento, que é o caso aqui, 15% a menos, nós temos que considerar o valor inicial como 100%, ó, e calcular a partir daí. Quando dizemos que algo subiu ou desceu em pontos percentuais, nós temos que considerar o valor anterior. Então, meu 1.000 em pontos percentuais. Então, o meu 1.000 aqui representa 50%. E os 35% é que eu quero descobrir. Então, num gráfico, qualquer gráfico que vocês quiserem, imagine um gráfico de intenção de voto, onde o candidato verde aqui, ele se comporta dessa maneira, e o candidato amarelo se comporta dessa maneira, e eu tenho que aqui é 20 e aqui é 30%, o candidato verde não passou de 30 para 20 aqui, ele perdeu 10 pontos percentuais. Ele não perdeu 10%. Certo? Se você dizer que ele perdeu 10%, isso está errado. Ele não perdeu 10%. 10% de 30 seria 3. Ou seja, ele passaria de 30 para 27%. E ele passou de 30 para 20. Ele perdeu muito mais do que 10%. 10 pontos percentuais é muito maior do que 10%, porque eu estou partindo aqui apenas do 30. Então, essa é a diferença entre os dois. Tomem cuidado. Quando eu estou trabalhando com gráfico, que trabalha com percentagem, como é esse caso aqui, como é o caso do exemplo que a gente trabalhou no exercício, quando eu vou fazer essa comparação aqui, por exemplo, entre essa posição aqui e essa aqui, eu sempre tenho que falar em pontos percentuais, a não ser que eu calcule quanto é que foi mesmo a percentagem daqui para cá. Aí eu vou poder dizer. Mas simplesmente olhando o gráfico, eu só consigo falar em pontos percentuais e não em percentagem. Ok? É isso aí.